e 14. Quem achou, diga achei. Foi fraco, hein? Então vou esperar um pouquinho mais. Hein? Aliás, porque os espertos estão lendo aqui atrás, né? Então vocês não acharam, né? Vocês estão lendo, né? Aí atrás. Estão vendo, que bom. Gente, de uma forma ou de outra, vamos acompanhar a leitura juntos, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 13 e 14. Diz assim o texto: Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Só até aí, vocês que estão em pé podem sentar. Hoje, diferentemente do mês passado, quando eu estive aqui naquele congresso, eu estou acompanhado hoje da minha família, minha esposa e meus filhos. Naquela oportunidade eu estive aqui sozinho, passei aqui o final de semana e hoje minha esposa e meus filhos estão comigo, de uma jornada que começou na sexta-feira. Ontem eu estive na primeira região, lá no Rio de Janeiro, que é a minha região de origem. Estive pregando numa programação da Secretaria de Educação Cristã. Foi o primeiro convite que eu recebi como bispo, ainda nem era consagrado ainda, era bispo eleito, então já estava agendado há muito tempo, então por isso que eu não pude estar com vocês ontem, mas hoje nós já estamos aqui e hoje eu vim acompanhado da minha família. Quero, na pessoa da pastora Natasha, agradecer a acolhida dos pastores e das pastoras da igreja. Pastora titular da igreja, a pastora Rosângela, já tinha desde semana passada, quando nós estivemos juntos em Alegre, uma programação ali na igreja de Alegre. Ela disse para mim que não estaria aqui, mas na pessoa da pastora Natasha, então quero saudar todos os pastores e pastoras que estão aqui presentes, pastor Douglas, que é o pastor assessor, a quem eu nomeei com muita alegria como pastor assessor da Federação de Jovens. Tenho certeza que Deus vai continuar inspirando sua assessoria pastoral junto a essa federação. Pessoal, esse texto que nós acabamos de ler, ele é, na verdade, apenas um pontapé inicial, apenas um ponto de partida que eu quero usar nesse momento como referência da incumbência que foi dada a mim pela Federação de Jovens, de falarmos nessa manhã, nesse culto, sobre o sincronismo ou a cooperação, ou como caminham juntas, ou como podem caminhar juntas, a obediência e o prazer na caminhada com Deus. Por que há essa pseudo-tensão entre obediência e prazer na caminhada com Deus? Porque, geralmente, quando se fala de obediência, se fala também, ou se entende, ou se subentende, algum nível de esforço tão grande, que num primeiro momento você não consegue enxergar prazer nisso. Eu reconheço que isso não é verdade de forma categórica, mas também reconheço que num primeiro momento é isso que sugere mesmo. Obediência geralmente sugere algum nível de esforço tão significativo que você faz coisas que não geram tanto prazer assim. Mas nós sabemos que a vida cristã é manifestada por satisfação, por prazer. E por isso, nós precisamos, então, trabalhar a dosagem certa da obediência que gera prazer e como esses dois princípios encontram sincronismo. Quando eu digo que a vida cristã ela deve ser pautada pelo princípio da satisfação, é porque eu já li o livro de Gênesis, e você certamente também já leu o livro de Gênesis. E lendo o livro de Gênesis e como Deus criou o ser humano e todas as coisas ao nosso redor, é que eu posso categoricamente dizer que Deus trabalha com o princípio da satisfação, não da compensação.
Compensação é quando eu tenho ausência de alguma coisa, a falta, a nulidade de algo e preciso então compensar colocando alguma coisa no lugar. A compensação é uma tragédia para homens e mulheres de Deus, porque lamentavelmente tem muita gente nas nossas igrejas trabalhando no princípio da compensação. Eu tenho tantas ausências, eu tenho tanta falta de uma porção de coisas, eu tenho tanto buraco na minha existencialidade, que eu procuro compensar esses buracos antes de resolver as origens dele. Eu procuro compensar esses buracos fazendo alguma coisa na igreja. Então, eu tenho tanto buraco na minha existência, eu tenho tanta coisa mal resolvida, que eu vou compensar coisas que eu não resolvi cantando na igreja, por exemplo, ou pregando na igreja, ou trabalhando com crianças, ou trabalhando com adolescentes, com juvenis, com jovens. Alguma coisa eu vou caçar para fazer na igreja que me compense, que tome o lugar ou que preencha, entre aspas, porque nunca é um preenchimento pleno, mas que preencha, entre aspas, buracos que existem na minha existencialidade. Isso é problema e isso não serve. Procure resolver os problemas antes e depois você vai encontrar satisfação em tudo que você fizer na igreja, no reino de Deus, não compensação. Então a gente tem que fazer essa diferenciação aqui. Uma coisa é a compensação, que é o preenchimento de buracos não resolvidos dentro da nossa alma. Coisa diferente é a satisfação. A satisfação é algo que a gente tem que buscar e que a gente encontra naturalmente andando com Deus. E voltando ao que eu estava dizendo alguns segundos atrás, Deus é o grande exemplo desse princípio de satisfação em tudo que faz. No livro de Gênesis, você vê isso claramente. Deus foi criando todas as coisas e Ele foi dizendo, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom. Naquilo que Ele considerou que não era tão bom assim, o que a Bíblia fala? Que Deus olhou para aquilo que Ele considerou, julgou e falou, isso aqui não está muito bom dessa forma, e Ele retificou, Ele transformou aquela realidade. Ele fez o homem cair no sono, foi lá, pegou uma parte do homem, fez a mulher e disse, agora está muito bom, porque agora vocês conseguem cumprir um projeto que eu tenho. Então eu fico imaginando Deus criando todas as coisas. Ele fez o sol, fez a lua, as estrelas, foi dando nome a cada uma das estrelas, e Ele foi se alegrando com isso. Criou o ser humano e ficou muito feliz com isso. Então nós vemos, desde a criação, o princípio da satisfação. Então, é claro, é óbvio, que Deus tem para nós satisfação enquanto nós andamos com Ele. Esse negócio de que andar com Deus é um peso tão desgraçado, tão significativo, é um peso tão humilhante quase para nós, que a gente quase tem que, na verdade, pedir licença para Deus para fazer alguma coisa para Ele, tamanho o peso que isso faz para a gente. Quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus, Ele troca conosco o fardo e o jugo. Ele nos dá um leve e suave que nós podemos carregar e toma o nosso, que antes disso era muito pesado e era insuportável de carregar. Então eu estou fazendo essa longa introdução para que fique claro para todo mundo aqui que obediência não está divorciada, não está dissociada, não está distante de satisfação. Todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Então, obviamente, obedecer a Deus cumpre um princípio dele, cumpre um ideal dele. E cumprindo ideais de Deus, nós encontramos nele satisfação. Só nunca esqueça do que eu falei aqui alguns minutos atrás. Compensação é o suprimento de buracos à nossa existência, coisas não resolvidas. Isso não serve para nós. Satisfação é estarmos sincronizados com o princípio de Deus, que ao criar todas as coisas, segundo a sua vontade, Ele foi encontrando prazer nisso. Satisfação, a ponto dele dizer, esse negócio aqui é muito bom, muito bom. E eu quero trabalhar com você, nessa manhã, sobre essa ideia de obedecer princípios de Deus, obedecer ideais de Deus e, ao mesmo tempo, encontrar satisfação.
Você fica batendo tanta foto minha, me dá um pensamento assim, rapaz, será que eu estou tão feio nas outras? Eu tenho que bater 20 para sair uma boa minha. Estou brincando. Pai bateu, ó, bate sempre desse lado aqui, que esse lado meu aqui é o mais bonito. Tá? É que você bateu desse lado aqui, não ficou bom. Desse lado aqui ficou melhor. Estou brincando com você. É que me bateu a curiosidade, está batendo tanta foto, não só uma boa minha. Estou brincando. Mas, gente, nós vamos encontrar em Deus satisfação. Quem aqui quer encontrar em Deus satisfação? Que bom. Olha para esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós lemos em 2 Samuel capítulo 6, fala desse sincronismo, desse equilíbrio entre obediência e satisfação, alegria e prazer em Deus. Aqui, no texto que lemos em 2 Samuel capítulo 6, 13 e 14, fala que Davi tinha voltado para Jerusalém, trazendo a Arca da Aliança, que tinha sido roubada pelos inimigos do povo de Israel, o povo filisteu. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança, tiraram a Arca de dentro do ambiente sagrado em Jerusalém, e a Arca, para quem não sabe, era a representação da presença de Deus. Tiraram a Arca da Aliança de Jerusalém, o povo de Israel ficou desesperado, Davi ficou atônito. Como é que nós vamos continuar sendo nação sem a presença de Deus? Hoje, nós não carecemos mais desses símbolos. Não tem mais necessidade de ter Arca da Aliança, não tem necessidade mais de ter véu no templo, porque o véu do templo foi rasgado e hoje a presença de Deus está acessível a todos. Nós não precisamos mais de Arca da Aliança, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que desejarem serem cheios desse Espírito. Então, a presença de Deus não é mais simbolizada numa caixa de madeira revestida de ouro. Hoje, a presença de Deus é manifestada no coração de todo homem e mulher que carrega no peito a alegria, a satisfação de ter passado em algum momento no altar e ter sido cheio desse Espírito. Só que nós estamos caminhando como símbolo dentro de um princípio temporal. E nesse tempo aqui de Davi era assim. A Arca da Aliança, representando a presença de Deus, foi roubada de Jerusalém. Quando Davi finalmente voltou com a Arca da Aliança da terra dos filisteus, ele voltou todo alegre, todo satisfeito, todo feliz junto com o povo. E de repente, aconteceu uma coisa que desde criança me intrigava na igreja. Eu fui criado na igreja, sempre ouvindo as histórias bíblicas, e esse texto me intrigava muito. Logo, já na minha adolescência, na minha mocidade, eu entendi. Mas quando eu era criança, esse texto me intrigava muito. Porque diz a Bíblia que eles estavam voltando, trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, felizes, cantando, satisfeitos. Davi pulava, dançava. A Arca da Aliança estava sendo trazida de volta, estava sendo levada de volta para Jerusalém num carro novo, até que os bois tropeçaram, a arca quase caiu, um camarada chamado Uzá meteu a mão na arca e foi fulminado, morreu. E esse texto me intrigava, porque quando criança eu pensava, rapaz, como é que pode? O cara foi querer ajudar e ainda se deu mal. O camarada só foi meter a mão na arca para que ela não caísse, se espatifasse no chão. Afinal de contas, era uma caixa de madeira revestida de ouro. Caindo no chão, ela poderia quebrar. Ele foi ajudar e ainda se deu mal. O tal do Uzá morreu. Aí depois a gente acaba entendendo que, na verdade, Deus puniu ali, não a boa vontade de Uzá, mas Deus puniu a irreverência dele e do povo, que estava levando a Arca da Aliança para Jerusalém, fora dos padrões que Deus havia estabelecido. Então, a obediência é algo muito importante para Deus, assim como a satisfação que ele manifestou quando ele criou todas as coisas. A obediência também é algo importante. E elas devem caminhar em sincronismo, elas devem andar em equilíbrio. Eu obedeço, eu cumpro princípios, eu cumpro estabelecimentos de Deus e, ao mesmo tempo, com isso, eu encontro satisfação naquilo que Deus quer proporcionar enquanto eu obedeço. Então, aquela minha curiosidade, aquela minha crítica enquanto criança,
Ela foi resolvida, foi satisfeita, eu aprendi, depois que eu entendi que, na verdade, Deus não estava punindo um camarada que, com boa vontade, colocou a mão na arca para ela não se espatifar, mas Deus estava punindo ali a desobediência, a irreverência, e o povo e Davi que estavam querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Davi ficou com medo daquilo, ficou temeroso, colocou a arca da aliança na casa de Obed-Edom, ficou lá 3 meses, a casa do camarada prosperou, tudo dava certo na casa de Obed-Edom por causa da arca, e Davi pensou, o problema não é a arca, o problema era a nossa postura enquanto nós carregávamos a arca. Aí ele pegou a arca de volta, aí nós entramos no texto que lemos. Ele resolveu então obedecer e fazer da forma como deveria ser feito. Ele pega a arca e cumpre todo o ritual. Ele dá 6 passos, e a cada 6 passos, quando ele ia dar o 7º, ele parava, sacrificava a Deus, celebrava, dançava com todo entusiasmo, aí dava mais 6 passos, no 7º ele parava, sacrificava, celebrava a Deus, cantava com todo entusiasmo, dava mais 6 passos com a arca, e assim ele foi cumprindo todo o ritual e tudo aquilo que Deus havia estabelecido para o carregamento da arca. O que isso significa? É o tema que me foi proposto para conversarmos aqui nessa manhã. O homem e a mulher de Deus, o jovem, o adolescente, aqueles que se prestam a andar com Deus e andar em missão com Deus, são aqueles que encontram equilíbrio entre obedecer e satisfação. São aqueles que encontram equilíbrio entre cumprir princípios e celebrar, e encontrar prazer naquilo que fazem. Escute o que eu estou te falando. Se Deus tivesse nos chamado apenas para cumprir determinações e rituais, se Deus tivesse nos chamado apenas para obedecer indicações dele, você pode ter certeza que se isso não gerasse para nós satisfação, nós teríamos muitas dificuldades de cumprir propósitos de Deus. E o próprio Deus encontrou satisfação naquilo que ele fez. Como eu já falei 2 vezes aqui em Gênesis, nós aprendemos isso. Aí alguém vai perguntar assim, mas bispo, então como é que nós encontramos esse caminho de equilíbrio entre obediência e satisfação? Entrega, renúncia para a caminhada com Deus e prazer naquilo que nós fazemos. Eu sou muito convencido que se nós obedecermos a Deus e nós entendermos as etapas que Deus quer estabelecer na nossa vida, cada ciclo que Deus tem para nós, é impossível que, trabalhando para Deus, você não encontre prazer. Então, uma resposta muito clara, categórica e direta que eu posso te dar: cumpra as etapas, cumpra os ciclos, cumpra cada fase que Deus tem para você, em toda a sua vida, em tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Agora, o que nós precisamos, então, é ter o olhar atento para cada etapa, para cada fase. Porque é aí que vem o problema. Pessoas que estão na casa de Deus, no reino de Deus, vivendo esse ambiente que nós aqui vivemos espiritual, não encontram prazer na caminhada com Deus, porque obedecem a alguns ritos, obedecem a alguns protocolos, mas não entendem as fases da caminhada com Deus. Não entendem os ciclos da caminhada com Deus. E ciclo são sucessões de eventos dentro de um tempo determinado. Tudo que Deus tem para fazer em um tempo determinado significa um ciclo. Quando eu estou atento aos ciclos, quando eu estou atento às fases, eu consigo compreender exatamente o que Deus tem para fazer na minha vida, e isso naturalmente gera satisfação. Pessoas que não entendem os ciclos de Deus para a sua vida, elas vão até obedecendo algumas coisas, mas vão obedecendo no atacado. Vão obedecendo no vamos que vamos. Elas não entendem sequer por que estão obedecendo aquilo. Elas sequer entendem por que estão fazendo aquilo. E por isso, por consequência, não encontram prazer. E não encontrando prazer e satisfação, não encontrando alegria em caminhar com Deus, em algum momento isso vai se tornar tão enfadonho, que o camarada vai meter o pé, vai sair fora, vai abandonar a caminhada com Deus.
É ou não é isso que você tem visto acontecer de montão ao seu redor? Quantos jovens nós conhecemos que deveriam estar aqui agora e não estão, porque se afastaram da caminhada com Deus, se apaixonaram, como diz o apóstolo Paulo, se apaixonaram por esse mundo? Quantas pessoas, o seu ciclo de relacionamento, estão na igreja, mas estão meio que forçados, não encontram prazer e satisfação, levantam as mãos porque alguém pediu para levantar, aplaudem porque alguém pediu para aplaudir, sentam porque alguém pediu para sentar, levanta porque alguém pediu para levantar, volta na semana seguinte no culto porque já lhes caiu bem socialmente isso, ou porque é um mero costume voltar, mas não porque o coração está inflamado pelo altar de Deus, não porque o coração está apaixonado pelas coisas de Deus. Acorda no domingo já pensando na hora de voltar da igreja e não estar no altar de Deus e não se apresentar no altar de Deus. Cumpre até alguns protocolos a missão por mero altruísmo. O altruísmo é uma manifestação natural do ser humano de beneficiar outros. Eu vejo muitas pessoas fazendo coisas boas nas nossas igrejas por mero altruísmo. Porque, de alguma forma, cai bem socialmente ajudar pessoas. Cai bem para ele também, ou para ela também, lhe dá uma satisfação ou uma compensação interna de que fazer alguma coisa boa para o semelhante ou para um ser supremo, de alguma forma te dá uma satisfação. É um criança esperança evangélico. O camarada faz tudo de ruim, a vida, o ano todo, mas um dia ele liga lá, doa R$10 para as criancinhas pobres e ele se sente a Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas as nossas igrejas fazem dessa forma, com essa motivação? Só que isso não gera satisfação espiritual. Isso gera no máximo um prazer momentâneo, uma satisfação altruísta momentânea, mas que não gera potencial de Deus na sua vida para, com o apego no altar, fazer com que você volte no dia seguinte. São ações isoladas que algumas pessoas fazem, que geram prazer momentâneo, porque de alguma forma a gente aprendeu desde pequenos que fazer alguma coisa boa para o outro não vai gerar coisas ruins para nós, pelo contrário. Mas eu vim aqui nessa manhã dizer para você que cumprindo fases, entendendo princípios, entendendo etapas, entendendo ciclos na caminhada com Deus, você vai obedecer a Deus, você vai entregar a cada dia parte da sua alma no altar, até que você se entregue totalmente, você vai carregar a sua cruz, mesmo sabendo que ela é pesada, mas com a satisfação de que você vai cumprir um propósito de Deus. O Salmo 126 diz, quem vai andando voltará com alegria, trazendo a sua colheita. É isso que diz o Salmo 126? Sim ou não? Hã? Não, em parte, né? Porque o texto diz, quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo a sua colheita. Então é óbvio que em momento algum a Bíblia, nem Deus os engana, de que obedecer a Deus, semear, vai trazer de alguma forma algum peso para nós. Vai trazer, em algum sentido para nós, algum jugo. E eu já falei do jugo e do peso aqui hoje, mas a Bíblia não fala que Deus vai tirar o nosso peso e o nosso jugo. Ele diz que vai trocar. Ele vai nos dar um que é possível carregar, mas tem jugo, tem peso. O jugo é aquele peso que se coloca aqui nos bois para que eles andem sincronizados. Então tem jugo, tem peso. A Bíblia só fala que vai ser um jugo e um peso suportável. Então vamos lá. Como é que a gente pode entender etapas, fases, ciclos na caminhada com Deus para que haja sincronismo entre obediência e satisfação? Visto que eu já te falei que obediência tem que ter, senão você não alcança o cumprimento de etapas que Deus tem para você, e a satisfação é algo que Deus quer que nós alcancemos, porque esse é um princípio dele. Primeira coisa, primeiro acontecimento desse ciclo, dessa fase ou dessa etapa, que nos leva a ter equilíbrio entre obediência e satisfação, é o sentido
de chamado por Deus. Repita, chamado. Esse sentido de destino é o primeiro princípio dessa fase, ou desse ciclo, que nós precisamos vivenciar para termos equilíbrio entre obediência e satisfação e prazer com Deus. Alguém vai falar, mas bispo, isso é óbvio. É óbvio mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque, como eu disse alguns minutos atrás, tem muita gente fazendo uma série de coisas para Deus sem ter um sentido de destino, sem saber exatamente o que Deus espera de você em alguma situação específica também. E por isso, por não entender e por não ter esse sentido de destino, elas simplesmente vão fazendo as coisas que vão aparecendo na sua frente. Mas elas não sabem ainda para o que foram chamadas. E toda vez que Deus chama alguém, Ele deixa claro para o que Ele está chamando tal pessoa. Deus nunca tocou no ombro de alguém e falou assim, vem aqui, me siga aqui, vamos ver no que vai dar. Nunca foi assim. Toda vez que Deus chamou alguém, Ele chamou e deu uma incumbência específica. E não entender a nossa especificidade no chamado de Deus vai gerar em algum momento para nós a sensação enfadonha de fazer algo que a gente nem sabe o que está fazendo. Quantas pessoas desanimam da fé assim, quantos jovens que em algum momento ficaram impactados por algo que eles vivenciaram num final de semana. Quantos jovens em algum momento impactados por uma palavra que chamou-lhes a atenção, por uma música que impactou suas emoções e sentimentos, mas não deram continuidade. Por quê? Porque não tinham o sentido de destino. Não sabiam, não souberam para o que Deus os chamou. E quem não conhece o seu sentido de destino, em algum momento, a vida vai se tornar tão enfadonha, tão chata, tão sem sentido, que ele vai desanimar. Ele não vai encontrar prazer naquilo que ele faz. Eu citei aqui sobre carregar a cruz. Nós falamos hoje de carregar a cruz por causa de Jesus, porque foi Ele quem carregou a cruz por nós. E quando Ele estava lá, prestes a carregar a cruz, você lembra do que Jesus falou para Deus no jardim do Getsêmani, antes de pegar na cruz? Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu vou beber desse cálice todinho. Então Jesus deixou claro ali que estava muito pesado para ele, que aquilo não foi assim tão simples. Como eu tenho costume de falar, não foi um teatro divino que Jesus fez ali. Como ser humano, ele sentiu o peso da cruz, doeu a coroa de espinhos, doeram as chibatadas que ele tomou, doeu na sua alma ter que ficar nu diante da sua mãe e dos seus amigos. Porque você vê lá nas igrejas que tem o crucifixo lá, Jesus pregado numa cruz, você vê o seu sexo, suas partes genitais tapadas com lenço. Mas aquilo ali é só para não chocar a sociedade. Porque os crucificados romanos eram crucificados nus. Porque hoje a turma está ficando milionária, ficando peladão. Mas na época dos crucificados romanos, a nudez era uma vergonha. E Jesus crucificado na cruz nu, ele diz para sua mãe Maria, mulher, eis aí o teu filho. Foi para isso que Deus o chamou, foi para isso que eu vim aqui. Então Jesus sentiu o peso da cruz e ele chegou a pedir a Deus que considerasse tirar dele aquele peso, mas o seu sentido de missão fez com que ele fosse até o final. Ter clareza do seu chamado fez com que Jesus fosse até o final. E foi por isso que ele disse para Maria, mulher, aí está o teu filho. Porque eles tiveram choques de expectativa em vários momentos. Maria achava que Jesus tinha que fazer uma coisa, Jesus achava que ele tinha que fazer outra coisa, e eles viviam nesse choque de expectativas. Em algum momento, Jesus teve que falar para Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Você não sabe que eu sou aqui para cumprir o tempo e a vontade do meu Pai. Em um outro momento, Maria mandou recado para Jesus e falou, fala para ele, que a mãe e os irmãos dele estão aqui e querem falar com ele. Você lembra qual foi a resposta que Jesus mandou dar a Maria? Ele nem foi lá responder a ela. Jesus mandou recado para ela. Então diga para ela que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai
e obedecem essa vontade. Ainda adolescente, Jesus tinha se perdido, ou se perdido entre aspas, né? Porque a resposta que ele deu a Maria mostrou que ele não estava tão perdido assim. Procurando Jesus em tudo quanto é lugar, quando encontraram Jesus na sinagoga, discutindo com os doutores da lei, como mãe, ela deu aquela bronca. Menina, estou te procurando há tempos. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Você procurou em vários lugares porque você quis. Porque o único lugar que você saberia que deveria me encontrar era na casa do meu Pai. Então está claro, e eu não estou arrumando treta, inventando treta que não aconteceu, está claro que Jesus e Maria viviam dificuldades de entender as expectativas um do outro. Até que quando Jesus estava sendo crucificado, ele se volta para Maria e fala: mulher, aí está o teu filho. Como quem diz: olha, tudo que Deus me chamou para viver e ser aqui nesse mundo se concluiu agora, foi para isso que eu vim. Eu não vim para satisfazer as tuas expectativas, eu vim para cumprir um propósito do meu Pai. E foi por isso que Jesus foi até o final. Se você não está tão convencido disso, leia depois Hebreus capítulo 12. A Bíblia diz que Jesus só suportou a afronta dos pecadores contra si mesmo e foi até a morte da cruz por causa da glória que estava para ser revelada. Ele só foi para a cruz porque ele sabia que hoje, nessa data, no dia 4 de junho de 2023, eu e vocês poderíamos estar aqui livres, levantando as nossas mãos e adorando o seu nome, sendo chamados e chamados para continuar essa obra. Ele só foi até o final porque ele tinha o senso do chamado e da especificidade do chamado. Quando nós não temos o sentido de chamado e da especificidade do chamado que Deus tem para nós, qual é o nosso chamado específico? Nós não obedecemos com prazer, nós não encontramos satisfação na obediência. Então você quer ter satisfação enquanto você caminha com Deus? Você quer ter convicção da sua colheita mesmo quando você semeia chorando? Então aprenda de uma vez por todas que não basta apenas você estar aqui nessa manhã, não basta você apenas levantar as mãos e dizer que está disponível. Você tem que quebrantar o seu coração no altar pedindo a Deus para que Ele te revele qual é a vontade específica dEle para você. A Bíblia fala sobre isso em Efésios. O texto diz que Deus chamou uns para pastores, outros para mestres, outros para doutores. Ele chamou pessoas para lugares específicos. Você não pode estar aqui satisfeito, concordando que basta apenas estar aqui nesse final de semana vivendo esse impacto. Você tem que perseguir o lugar específico de Deus para a sua vida, porque só lá, no centro da vontade de Deus, é que você encontra prazer e satisfação enquanto você caminha com Ele. Porque fora disso, qualquer coisa será enfadonha demais. Será um peso insuportável para você. E Deus não tem pesos insuportáveis para nós. Eu já citei 2 vezes aqui, vou citar a terceira. Ele troca conosco de peso. Ele pega o nosso peso e o nosso jugo, que são insuportáveis, e nos dá pesos e jugos que nós podemos carregar. Mas você só pode carregar o peso e o jugo que foram dados por Deus especificamente para você. Você sabia que você não aguentaria um dia carregando o peso que eu carrego, e eu não aguentaria um dia carregando o peso que você carrega? Você sabia disso? Porque são pesos e são jugos diferentes. Aquilo que Deus te deu para fazer, eu não conseguiria fazer tão bem como você pode fazer. E aquilo que eu fui chamado para fazer, você não faria tão bem como eu posso fazer, porque são chamados diferentes, são pesos diferentes. Isso não significa que o seu chamado seja melhor que o meu, ou vice-versa. Significa que Deus tem um lugar específico para cada um de nós. Isso significa que a especificação do propósito de Deus é uma etapa muito importante da ação de Deus na vida de pessoas que querem andar com Ele. E alguém vai perguntar: bispo, mas qual é a senha que eu preciso pegar para saber o que Deus quer fazer especificamente na minha vida? Vou te responder de uma forma muito simples, que você pode até considerar simplória, mas é objetiva. Só o altar de Deus pode te dar essa revelação. Só o altar de Deus.
Você lembra de Ana? Ana achava que ela só encontraria prazer quando ela tivesse um filho. Uma mulher que a perturbava dia e noite, tal da Penina, ficava todo dia ali na cabeça de Ana. Está vendo aí? Você não tem filhos, eu tenho 50. Você não tem filhos, eu tenho 1 milhão de filhos. Você é menos mulher do que eu. O seu esposo, o tal do Elcana, falou para Ana: mulher, esquece esse negócio de ter filhos. Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Olha, um marido para falar isso para a esposa é porque o cara se garante mesmo, né? É porque ele é muito bom marido. E ele falou: sou melhor do que 10 filhos para você. Então ele deveria ser um excelente marido mesmo. Mas nada disso satisfez Ana, porque ela achava que só seria satisfeita quando tivesse um filho. Aí o que ela fez? Foi para o lugar certo. Ela foi para o altar de Deus e começou a orar, começou a buscar, começou a se humilhar diante de Deus, pedindo a Deus um filho. Eu lamento muito que as pessoas leiam o livro de 1 Samuel até o ponto que Ana tem o seu filho e não leem, não dão destaque ao cântico de Ana. Porque é no cântico de Ana que nós aprendemos o que é descobrir o nosso lugar específico em Deus. Aquela mulher achou que só seria feliz quando ela tivesse um filho. Aí ela tem um filho, sabe o que ela faz com o filho? Ela doa o filho dela para o sacerdote Samuel, para o sacerdote Eli cuidar do seu filho Samuel. Olha que aparente doideira. Ela pede para ter um filho, se esgoela para ter um filho, Deus dá a ela um filho. Aí na hora do bem bom de criar o filho, ela pega o filho e dá para outro criar. Sabe por que ela fez isso? Porque lá no capítulo 3 de 1 Samuel, que poucas pessoas falam e poucos leem, tem o cântico de Ana, onde nós vemos que Ana, quando ela foi buscar Deus no altar, ela viu que a sua satisfação não seria um filho, mas a sua satisfação foi em descobrir um Deus que ela não conhecia. No cântico de Ana, ela começa, naquela adoração, naquele ambiente da busca, ela começa a descobrir um Deus que ela até então não conhecia. Veja lá, leia depois o cântico de Ana. Ela começa a dar a Deus atributos que ela não sabia que ele tinha. E ali, ao descobrir o centro da vontade de Deus para si, ela se satisfaz em saber que ela tinha sido chamada por Deus para aquele objetivo, de viver aos pés de Deus, de ser uma intercessora, de ser uma adoradora. E o filho, não é que ela desmereceu o filho, mas ela aprendeu a, na adoração, doar o melhor que ela tinha para Deus. Ela que achava que só seria satisfeita tendo um filho, aprendeu que doar o seu filho para Deus era o que Deus queria dela naquele tempo. Então, eu respondo para você diretamente, como entender o que Deus tem para a minha vida especificamente? Faça como Ana, vá para o altar, pague um preço de oração, pergunte a Deus o que Ele tem para você, e Ele vai te revelar com o maior prazer do mundo, porque Ele está esperando isso, Ele está esperando que você se apresente, Ele está esperando que você pergunte isso a Ele, Ele está esperando que o seu coração esteja quebrantado a ponto de Ele poder compartilhar com você propósitos. A Bíblia fala 2 coisas interessantes sobre isso. Primeiro, Deus nada faz sem revelar as coisas aos seus profetas e às suas profetisas. Segundo, a Bíblia diz que a ardente expectativa do mundo e da criação é pela revelação aos filhos e filhas de Deus. Tudo que nós vemos ao nosso redor só vai encontrar sentido quando filhos e filhas de Deus receberem a revelação do Pai quanto àquilo que Ele tem para fazer. Você não precisa levantar as mãos na pergunta que eu vou fazer agora. Mas quantos aqui têm clareza do propósito específico de Deus para as suas vidas? Você não precisa levantar a mão, não precisa se apresentar publicamente agora. Responda para si mesmo. E diante da sua resposta para si mesmo agora, você vai entender por que você tem encontrado muita ou pouca satisfação em andar com Deus e obedecer a Deus. E talvez também, com a resposta que você esteja dando a si mesmo, seja um indicativo de que você tem que correr para o altar nessa manhã e pedir a Deus que Ele revele à sua alma qual é o propósito específico para a sua vida. Essa é a primeira fase dessa etapa que nos ajuda a encontrar equilíbrio entre obediência e satisfação.
chamado e especificação do propósito de Deus. Segunda coisa, segunda fase, ou segundo princípio, ou segundo ciclo. É o ciclo, a fase, a etapa da capacitação. Repita, capacitação. Isso é claro, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus determinou sobre os seus discípulos uma vez o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Sem que eu esteja motivando, capacitando, influenciando, impulsionando vocês, vocês não conseguirão fazer absolutamente nada. Isso é estranho, né? Porque a gente, às vezes, olha para as realidades do reino de Deus e nos vemos tão capazes de fazer algumas coisas. Mas no reino, no mundo espiritual, isso não é possível. Toda vez que você olhar o reino de Deus e você se ver capaz, e você se enxergar capaz, pela força do seu próprio braço em fazer alguma coisa, sabe que você vai fazer isso, mas vai atrapalhar. Então não faça, você vai atrapalhar o coreto. Então, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Deus sempre deixou claro que sem Ele a gente não pode avançar. E Deus tem as suas próprias medidas de capacitação para cada um aqui. E é importante a gente entender que a capacitação é um princípio que nos ajuda a regular e equilibrar obediência e satisfação. Porque se eu me esforçar para fazer alguma coisa na força do meu próprio braço, no mundo espiritual eu não vou alcançar êxito. E isso vai gerar em mim frustrações tão pesadas, que em algum momento eu vou desanimar. Em algum momento eu vou abrir mão daquilo que eu estou fazendo. Se eu subir esse altar aqui, toda vez que eu tiver que vir aqui e falar apenas no princípio ou na dimensão da performance de um orador, e não falar na unção do Espírito Santo, eu vou me tornar uma pessoa tão frustrada naquilo que eu me prontifiquei a fazer, que em algum momento isso vai me desanimar. Eu vou abrir mão disso. Eu não vou continuar a caminhada. Eu não vou continuar subindo esse altar com satisfação para ministrar o que Deus quer falar ao coração de vocês. As frustrações, elas devem nos elevar, elas devem nos aproximar em Deus, mas é a frustração que faz com que você entenda que do seu jeito não dá, mas a sucessão de frustrações que mostra que nós não estamos no caminho e no sentido e na direção da vontade de Deus, mas da nossa própria vontade e esforço, essa frustração não nos aproxima de Deus, pelo contrário, essa frustração nos afasta do caminho de Deus. E é por isso que a capacitação é imprescindível para quem quer descobrir o equilíbrio entre obediência e prazer e satisfação. Porque Deus não dá tiro no seu próprio pé. Porque Deus sabe a medida das coisas. Porque Deus sabe até onde eu suporto, até onde eu não suporto. Deus sabe aonde Ele vai me colocar. Deus sabe qual contexto eu vou ser inserido. Ele sabe em qual situação Ele vai poder me usar. E por isso, Ele me capacita com a dosagem certa. É igual um remédio que nós temos prescrito por um médico. E por isso é tão perigoso você se automedicar, porque o médico, ele aprendeu a dosagem certa do remédio que a gente precisa tomar. Você tem que tomar aquele remédio que tem 0,6 miligramas daquela substância. Não adianta você tomar o remédio que tenha uma outra dosagem, porque vai dar problema. O camarada estudou para isso. Da mesma forma, Deus age conosco. A capacitação dele é na medida certa, é na proporção certa, é na especificidade certa para o que Ele tem para fazer na nossa vida. E é por isso que viver no altar de Deus é o chamado para todos nós aqui. Porque é ali, nessa capacitação, que Ele vai nos fazendo preparados para cumprir a missão dEle. Pessoas que têm até uma boa vontade de cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, a missão de Deus, até obedecem, mas obedecem do seu próprio jeito e não estritamente o que Deus tem para fazer, nunca vão encontrar satisfação na obediência, porque não tiveram a capacitação para isso. Quer ver uma outra coisa que a gente precisa entender como etapa e como fase dessa caminhada que gera equilíbrio entre obediência e satisfação? É entender que Deus tem para nós
benefícios na caminhada espiritual. Repita, benefícios. Os benefícios. Alguém vai falar, mas bispo, isso é complicado, né? Porque a gente aprende que vida cristã não é para gerar benefícios para nós. Depende de como você está olhando isso. É claro que nós não fomos chamados por Deus para termos benefícios pessoais enquanto nós andamos com Ele. Não é para que o meu nome seja elevado acima do de Deus. Não é para que todos saibam como eu faço muito bem algo, como eu canto muito bem, como eu ministro a palavra muito bem, como eu dirijo um culto muito bem, como eu dou aula na escola dominical muito bem. Não é para esse nível de benefício, mas o maior benefício que um homem e uma mulher que anda com Deus pode sentir e ter é o benefício de ser interlocutor, de ser um mensageiro, alguém que repassa uma missão, uma palavra, digo, uma revelação que pode tocar a eternidade das pessoas. Deixa eu abrir o meu coração para vocês. A maior alegria que eu tenho, a maior alegria da minha vida é quando eu subo uma plataforma como essa para pregar a palavra. Sabe por quê? Porque aqui eu me sinto pleno diante de Deus. Porque eu tenho absoluta certeza que o que eu estou falando aqui nesse momento pode influenciar a sua eternidade. E quando eu penso nisso, eu sou tomado por um temor, mas ao mesmo tempo por uma alegria muito grande. Porque eu sei que se eu for responsável, se eu for capacitado, como eu disse, se eu tiver a ideia clara do que Deus tem para mim como chamado específico, eu vou ser uma bênção de Deus, um instrumento de Deus para você. Pessoas que iriam para o inferno podem deixar de ir para o inferno, porque Deus resolveu usar a minha vida como instrumento. Para mim, isso é um grande benefício. É uma satisfação enorme que eu sinto. É que eu não posso, mas se eu pudesse, se eu tivesse tempo e capacidade em mim mesmo para isso, eu ficaria o dia inteiro aqui falando para vocês. Tamanha a minha alegria com isso. Tamanha a minha satisfação por saber que eu sou beneficiado em receber uma revelação que vai chegar até você, mas antes passou por mim. É como se fosse um canal, um tubo. É como se fosse um cano por onde águas passam. Ele leva, ele canaliza a água para um determinado lugar, mas ele é preenchido por aquela água. É assim quem se sente chamado e chamada por Deus. O prazer e a alegria por ser um interlocutor de uma palavra que pode mudar o mundo. Nós participamos de uma revolução que gera eternidade. Saiba disso. Você e eu participamos de uma revolução que há séculos e séculos tentam arrebentar, tentam destruir. O Império Romano se levantou e disse: nós vamos destruir o cristianismo. Quanto mais eles batiam, quanto mais eles davam leões para comerem os cristãos, mais a igreja crescia. Aí depois do Império Romano, outras civilizações se levantaram para destruir o cristianismo e não conseguiram. O próprio farisaísmo, na época ainda de Jesus, se levantou para destruir o cristianismo e não conseguiu. Paulo foi um expoente disso, a ponto de Jesus falar para ele: rapaz, por que você está me perseguindo? Mas quem é tu que diz que eu sou perseguindo? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ele teve que abrir os olhos para a realidade que ele estava atrapalhando e não ajudando. Outras civilizações se levantaram. Períodos específicos na história da humanidade se levantaram para atrapalhar a caminhada da igreja. Ontem eu estava pregando sobre isso lá no Rio de Janeiro. Coisas que nós aprendemos na pós-modernidade, na modernidade, na filosofia antiga, medieval, contemporânea. Cada era da vida do ser humano, cada época da sociedade humana se levanta algo para destruir a igreja e não consegue. E não consegue. Já tem mais de 2000 anos a igreja sofrendo todo tipo de ataque e permanece. Porque a palavra de Jesus para Pedro não foi em vão quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não basta apenas você dizer aleluia e glória a Deus. Quando essa palavra é dita, você precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero participar disso. Eu quero participar dessa revolução. Eu quero ser interlocutor disso.
Então nós olhamos para Mateus 16 e vemos Jesus falando para Pedro: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você será uma pedra disso, você será um expoente disso, uma referência disso, Pedro. Eu não posso olhar um texto como esse e não me ver ali, e não me ver responsável por aquela palavra de Jesus. Como se ele hoje tivesse que olhar para dentro de mim, para dentro da minha alma, e dissesse a mesma coisa: eu edifiquei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu quero te fazer um expoente, uma referência disso, porque esse é o grande benefício de quem anda com Deus, que você vai andando com Deus e vai descobrindo ao seu redor como é que Ele vai gerando na sua vida uma palavra que pode mudar o mundo. E essa palavra que pode mudar o mundo passa por mim. Você entende isso? Você consegue entender agora, quando a Bíblia fala que o conhecimento de Deus vai avançando como as águas cobrem o mar? Ou seja, Deus vai fazer coisas tão grandes, Ele pode fazer coisas tão tremendas, e tudo isso Ele pode fazer através da minha vida e da sua vida. Você já parou para pensar nesse grande privilégio? Você já parou para pensar nesse grande benefício? Que você e eu podemos e somos chamados a sermos interlocutores dessa palavra. Que eu e vocês fomos chamados para sermos participantes desse grande ministério. E o apóstolo Paulo disse para a igreja de Colossos o seguinte: aquilo que estava oculto a gerações e gerações passadas já foi revelado. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu e vocês temos esse privilégio de termos tido a grande revelação que estava oculta às gerações passadas. Cristo se revelou, Ele está aqui nessa manhã, te chamando para viver essas fases e esses ciclos com Ele, para que a vida cristã não seja tão enfadonha a ponto de um dia você desanimar, para que a vida com Deus não seja tão pesada que um dia você chegue à conclusão de que não vale a pena. Para que a vida cristã não seja tão chata e monótona para você, de você olhar para dentro de si mesmo e chegar à conclusão de que não é isso que você quer. Pelo contrário, eu termino como eu comecei. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus, quando foi criando todas as coisas, Ele foi dizendo: isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é excelente. Quando Jesus foi batizado, veio a voz do céu e falou: esse é o meu filho amado que me dá alegria. Então nós vivemos com Deus que encontra satisfação em tudo que faz. Então é óbvio que Ele não teria para nós uma obediência que não geraria satisfação. Então, se você obedecer a Deus, você vai encontrar nele satisfação. Mas você só vai encontrar satisfação se você entender esses 3 princípios que eu acabei de mencionar aqui. Primeiro, buscar no altar de Deus qual é o seu chamado específico. Para o que Deus chamou? Não, eu sou um homem, uma mulher de Deus, sou um jovem que gosta de estar na igreja. Um dia você vai deixar de gostar. Ou então você vai continuar gostando até você morrer, como alguns que eu conheço, que gostam da igreja, gostam das paredes da igreja, gostam da estrutura religiosa, mas nunca se tornaram bombas e dinamites nas mãos de Deus, a ponto de explodir as portas do inferno. Segundo, nós precisamos, para encontrar equilíbrio entre obediência e satisfação, nós precisamos de capacitação. E a capacitação é o derramado do Espírito sobre nós. É o coração tão quebrantado no altar de Deus, a ponto de Deus, sabendo onde Ele quer te usar, Ele vai te dar uma capacitação específica. E por último, é você olhar para dentro de si a cada dia e reconhecer que você foi chamado para ser o interlocutor, o mensageiro, a mensageira de uma revolução que está aí desde a fundação do mundo, que está como igreja cristã há mais de 2000 anos atrás, e que mesmo impérios inteiros se levantando contra, não conseguiram destruir a igreja, não conseguiram fazer com que a igreja retrocedesse. Se você desejar nessa manhã participar dessa revolução, Deus vai gerar na sua vida tanta satisfação, tanto prazer em andar com Ele, que você vai fazer como Davi um dia fez, está lá no livro dos Salmos. Quando é que eu me verei de novo diante da presença desse Deus? Você entende isso? Se você entende, coloque-se de pé agora em nome de Jesus. E Deus vai fazer trocas aqui nessa manhã.
Deus vai tirar o seu fardo e o seu jugo que são pesados e vai te dar fardos e jugos suaves. Eu não vim aqui para dizer que a vida cristã é algo tão simplório a ponto de não ter peso algum. Não, tem peso, tem responsabilidade, tem um caminho de obediência, mas é um caminho de obediência prazerosa. Como que a obediência pode ser prazerosa se a obediência, em muitos casos, sugere que eu faça coisas que eu não gosto de fazer? É aí que é o grande up de andar com Deus. É aí que é o grande segredo de andar com Deus. Que quando você anda com Deus, você vai se relacionando com Ele. E à medida que você vai se relacionando com Deus, é impossível você não se apaixonar por aquilo que Ele é apaixonado. É impossível você não passar a gostar daquilo que Ele gosta. É impossível você não detestar aquilo que Ele detesta. E é nesse ambiente que eu quero orar, e nós vamos encerrar esse culto com a ceia também. Comece a falar com Deus agora. Mas primeiro, seja sincero para Deus. Diga para Deus os ambientes, os momentos que você não tem encontrado prazer de andar com Ele. Diga para Ele: Senhor, eu não tenho encontrado prazer de andar na Tua presença. Eu não tenho encontrado prazer, Deus, de estar na igreja. Eu não tenho encontrado prazer de buscar um ministério a qual eu devo trabalhar e servir. Diga isso para Deus agora. Diga para Deus, reconheça nesse momento no altar que é o seu coração. Diga isso para Ele: Senhor, as coisas não estão bem encaixadas. Eu até gosto da igreja, eu até gosto dos meus irmãos, eu até gosto da federação, da sociedade, do ministério de jovens. Eu até gosto, Deus, desses ambientes que a gente está vivendo aqui. Mas eu não tenho encontrado prazer em algo específico que o Senhor pode e quer fazer na minha vida. Mas essa manhã, Deus, eu vim aqui e eu quero colocar no Teu altar a minha vida. Quero Te ofertar a minha vida no Teu altar. E eu quero, Deus, viver toda essa caminhada, essa trajetória, os ciclos, as fases que me mostrarão o prazer de andar em obediência. E eu quero te chamar aqui ao altar. Por que chamar ao altar? Porque o altar é um símbolo.